Olá, muito bom dia. Vamos terminar o nosso estudo hoje, gente, do capítulo 39, tá? Que se chama Ouvindo a Senhora Laura. E a gente terminou no último estudo num trecho muito legal, sabe? Um trecho, assim, que eu acho que é um ensinamento muito importante pra gente. E fala assim: o problema do perdão com Jesus, meu caro André, é problema sério. Não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. O que ela quer dizer? Gente, que quando a gente perdoa alguém, não é uma questão só de você falar, eu perdoei, tá tudo bem. Não, é muito maior do que isso. É muito maior do que isso. Não é só palavra, é atitude. É você se libertar daquela situação, daquela pessoa. Porque, meu irmão, se hoje alguém tá fazendo alguma coisa com a gente, alguém fez alguma coisa com a gente, que a gente precise perdoar, pode ter certeza, gente, que isso aí são coisas vindo de outras encarnações. A nossa vida atual é fruto daquilo que a gente plantou, semeou em outras vidas. E assim vai ser na próxima vida nossa. Hoje, nessa nossa vida, nós estamos semeando o que vai ser na nossa próxima encarnação, tá? Então, como vai ser? Se ela vai ser uma encarnação difícil, mais tranquila, vai depender do como a gente se comporta, como a gente conduz a nossa vida nessa encarnação. Então, se a gente está passando por um problema muito difícil, um processo difícil de perdão, de reconciliação, pode ter certeza que é resquício de nossas outras encarnações. Então, com certeza, a gente já fez alguma coisa com essa pessoa que a gente está tendo que perdoar agora. Se você precisa perdoar alguém, gente, perdoe hoje, perdoe nessa vida, tá? Para que a gente não precise vir em outras e outras para tentar fazer esse resgate, tá bom? Igual tem aqui na parte de cima, fala. Daí se infere a oportunidade cada vez mais viva da recomendação de Jesus, quando se aconselha imediata reconciliação com os adversários. Então Jesus ele já vem explicando isso pra gente, não é de hoje, tá? Então a gente precisa aprender. Já passou 2022 anos e a gente ainda não conseguiu aprender os ensinamentos do Cristo. Então vamos, gente, tentar colocar em prática, tentar arrancar, mover e arrancar, gente, esses pesados fardos de outras encarnações, tá? Então, acho que a partir do momento que você ter essa consciência de que hoje você pode estar sendo um injustiçado, mas na outra encarnação passada foi você quem cometeu a injustiça, a gente começa a conseguir enxergar as coisas com outros olhos, tá? Então, existe injustiça sim, mas não existe injustiçado, tá? Eu gostaria que vocês refletissem nessa frase, porque quando eu ouvi, eu não me lembro quem foi que falou essa frase. E eu demorei, sabe? Fiquei refletindo sobre isso e entendi. Porque quando a gente tem essa visão espiritual da vida eterna, a gente entende que realmente, né? É dessa forma. Existe injustiça sim, mas não existe injustiçado, tá? Então vamos lá, vamos seguir. A essa altura, a senhora Laura silenciou, com quem precisava meditar na amplitude dos conceitos expedidos. Aproveitando o ensejo, aduziu: a experiência do casamento é muito sagrada aos meus olhos. A interlocutora não se surpreendeu com a afirmativa e obtemperou: aos espíritos ainda em simples experiência animal, a nossa conversação não interessa. Mas, para nós, que compreendemos a necessidade da iluminação com Cristo, é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, mas toda a experiência de sexo,
por afetar profundamente a vida da alma. Esse trecho, gente, vamos refletir sobre o que ela quis dizer. A senhora Laura, ela tá querendo falar o quê? Olha só, meu irmão. O casamento, sim, como ele falou aqui, é muito sagrado. Mas, né, para espíritos simples ainda, né, ainda na experiência animal, essa conversação não interessa. O que ela quis dizer com isso? Ela quis dizer o seguinte: tem gente, tem irmãos ainda, que ainda vive a vida muito material. Ainda só se preocupa com a vida física, né, com a questão dos sentidos, né, se preocupa em ter uma pessoa do lado pelo desejo, né, pelas questões físicas, se preocupa em viver a vida dele pensando só no aqui, no agora, né, no trabalho, na diversão, em realizar seus desejos, como eu vou falar, gente, realizar seus desejos materiais mesmo, mundanos, tá? Pensando só, não tem interesse nenhum em vida espiritual, não tem interesse nenhum nessa comunhão com Cristo, em aprender, em entender, tá? Seja ele em qualquer religião, não tem tempo, não pensa nisso, tá? Então a gente tem que entender que tá tudo bem para eles, tá tudo bem. Eles estão certos, porque cada um tem o seu tempo. Ainda não tá no tempo dele de viver, de querer entender essa vida espiritual, de querer aprender, de ter essa experiência espiritual, de entender que nem tudo tem preço, muitas coisas têm valor, tá? Então, tem gente que ainda tá querendo quantidade, não tá querendo qualidade. Tem gente ainda que não consegue tirar 10 minutos ou um dia e ir a uma igreja ou ler procurar ler uma Bíblia, procurar ler um livro dos Espíritos, procurar assistir uma live. Tá legal, gente, tá beleza. Eles estão certos, não tá no tempo deles. Estão vivendo a vida de acordo com o grau de evolução deles. O que não é certo somos nós, que já temos uma consciência espiritual, querer viver só a vida material, tá? São degraus que nós vamos subindo, né? Alcançando, que a gente está num certo degrau, a gente que não pode descer. Entende? Quem tá errado é a gente, se a gente não conseguir enxergar essa vida espiritual nas coisas. E o que ela tá querendo dizer aqui, gente, é que não se dá pérolas a porcos. Então, falar de casamento, falar que é uma instituição sagrada, para quem já tá tendo um despertar espiritual, é super fácil, é super válido. Mas para quem não adianta, gente. Não adianta, tá? Não, e é erro nosso querer fazer isso, querer impor coisa para as pessoas, tá? A gente tem que deixar cada um alcançar o seu grau espiritual sozinho. Esse despertar é individual, tá? A gente tem que respeitar. E ela tá falando aqui, para quem vive uma vida só material, física, né? Quando eu falo uma experiência animal, quer dizer só da carne. É igual um animal. O animal, ele gosta, né? Ele arruma um parceiro, ele gosta de alguém, mas ele tá vivendo só aquilo ali, né? O físico. Quando acabar ali o físico, acabou tudo. Já a outra parte, né? Uma parte mais espiritual, ela consegue ver a beleza nas coisas e a preocupação e a consciência de cada ato que você venha praticar. Isso é o mais grave, o mais coisa. É você ter consciência do que é um casamento. É você ter consciência do ato do sexo, como tá falando aqui, gente, ó. Mas para nós que compreendemos a necessidade da iluminação com o Cristo, é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, mas toda a experiência de sexo, por afetar profundamente a alma. Por quê, gente? Porque quando a gente faz o ato do sexo, a gente troca energia. Então, gente, presta muita atenção na sua vida afetiva. Cuidado com quem você se relaciona na questão sexual. Porque a gente troca energia muito intensa. Tá, gente?
não é só o prazer da carne. É uma coisa muito além disso. Então a gente precisa, para quem já tem esse despertar, para quem já tem essa consciência, né, essa iluminação com Cristo, a gente tem que ter a conscientização de todos os nossos atos, tá? Do dia a dia, no casamento, do sexo. Não é só para quem é casado, gente. Para quem também é solteiro e já tem essa noção, precisa cuidar, tá? De com quem é que você está trocando essa energia. Então, existem outros livros espíritas que falando sobre isso, Sexo e Vida, que fala, Chico Xavier, ele dá uma lição pra gente, de quanto isso é importante, gente. É um ato sagrado, então a gente precisa ter essa conscientização. E continua. Ouvindo a observação, não deixei de corar. André Luiz aqui, ele ficou com vergonha, né? Que ele começou a lembrar da vida dele encarnado. Lembrando do meu passado de homem comum. Minha mulher fora para mim um objeto sagrado, que eu sobrepunha todas as afeições. No entanto, ao ouvir a mãe de Lísias, ocorriam-me à mente as palavras antigas do Velho Testamento. Não cobiçarás a casa do próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem o seu boi, nem coisa alguma que lhe pertença. Ou seja, né, gente, o que é do outro é do outro. Né? Num instante, senti-me incapaz de prosseguir, estranhando o caso Tobias. Olha isso, gente. A consciência do André, que nesse momento, estava cobrando ele. Como que ele falou? Eu estou estranhando o caso Tobias, não tô conseguindo entender. Se ele fazia tanta coisa errada, gente. Então a consciência dele estava cobrando ele. Ele falou, quem sou eu para estranhar o caso Tobias? Olha a vida que eu tive, tá? A interlocutora, porém, percebeu a minha perturbação íntima e continuou. Onde o esforço de consertar é tarefa quase de todos. Deve haver lugar para muita compreensão e muito respeito à misericórdia divina, que nos oferece tantos caminhos a retificações justas. Gente, Dona Laura aqui nesse momento, ela não julgou André Luiz. Ela não falou para André Luiz, toma vergonha, André Luiz, quem é você para estar estranhando o caso Tobias, que casou 2 vezes? Olha a vida que você teve, sua mulher ficava no lar lá, e você tendo vários tipos de relacionamentos extraconjugal, saindo na noitada, bebendo, só querendo saber de gastar dinheiro, de luxúria, de tudo mais. Ela não falou isso. Ela falou, tá todo mundo, ela quer dizer aqui, gente, quem nunca errou? Todo mundo tá aqui, gente, que se você tá aqui, encarnado, você tá na mesma coisa, no mesmo processo, tá? Tá aqui, ó, tá tentando consertar. Agora ela falou aqui, ó, consertar é tarefa de quase todo mundo, tá? Haverá lugar para muita compreensão e muito respeito à misericórdia divina, que nos oferece tantos caminhos a retificações justas. Toda experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do espírito é acontecimento de enorme importância para si mesma. Então, o que ela está querendo falar mais uma vez, gente? E quando você já tem um conhecimento disso, como ela fala aqui, ó, toda a experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do espírito, não é só mais carne, gente, não é só mais físico. É uma troca de energia, é uma troca muito profunda de energia espiritual, muito profunda, tá? É por isso que o entendimento fraterno precede a qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista. Ainda há pouco tempo, ouvi um grande instrutor no Ministério da Elevação assegurar que, se pudesse, iria materializar-se nos planos carnais, a fim de dizer aos religiosos, em geral, que toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. O que é apoiar na fraternidade, gente? É que se não for para ser fraterno, qualquer coisa nossa, não tem essa elevação. Fraternidade é troca, sabe? Um depende do outro. Não existe ninguém que
consiga ser sozinho, fazer tudo sozinho, resolver tudo sozinho. Nós dependemos do nosso próximo. Então a gente tem que ter essa troca. Uma hora eu ajudo, outra hora você é ajudada. Tá? Então, essa energia que é alimentada também é fraternal, porque também essa energia do sexo também é dessa forma. A gente troca essa energia espiritual. Então, por isso que ele tá falando, se esse instrutor do ministério pudesse, ele se materializava para falar pra gente assim, ó, gente, pelo amor de Deus, nesse ato também tem que ser fraterno. Não é só carne, não é só desejo sexual. Tem que ter a fraternidade junto, tem que ter essa troca, essa comunhão, tá? Nessa altura, a dona da casa convidou-me a visitar Heloísa, ainda recolhida ao interior doméstico, dando a entender que não desejava explanar outras diminuências sobre esse assunto. A dona Laura falou, vamos falar já, falamos o suficiente, vamos, chega, né? Vamos prosseguir. E depois de verificar as melhoras crescentes da jovem recém-chegada do planeta, voltei às câmaras de edificações mergulhado em profundas cogitações. Gente, André Luiz, ele voltou para as câmaras de edificações com vários questionamentos, vários pensamentos, né? Afinal de contas, essa é uma lição da vida dele. Mesmo ele está começando a despertar isso. Como eu falei, ninguém está falando, olha, André Luiz, eu vou te explicar, vou te dar uma lição. Não. Eles estão ali, ó, tá sendo passado para ele em doses homeopáticas, na experiência com o próximo, na experiência com a vida do outro. A gente pode aprender com a experiência do outro. Não precisa ser exatamente a gente quebrando a cara, a gente tendo que ser colocado num banquinho e ter alguém falando pra gente. Não, tá? Aí ele continua. Agora não mais me preocupava a situação de Tobias, nem as atitudes de Hilda e Luciana. Impressionava-me, sim, a imponente questão da fraternidade humana. Olha isso, gente. Finaliza aqui esse capítulo com essa conscientização dos nossos atos, das nossas atitudes. Que a gente possa saber fazer escolhas espirituais, tá, gente? Fazer escolha de espírito imortal que nós somos. Eu acho que se a gente aprender a fazer esse tipo de escolhas de espírito imortal no nosso dia a dia, tudo vai ser diferente. Tudo vai ser mais fácil pra gente. Pra gente aprender a viver com a consciência do ato que a gente vai praticar. Que vocês tenham um excelente dia. Até semana que vem, se Deus quiser.